Estamos de volta aqui no nosso canal Viver Brasil. É bom demais ter você aqui com a gente. Hoje estamos falando sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados e o quanto que isso impacta na agricultura, impacta no agronegócio. Eu estou recebendo o Daniel Paiva, que é gerente de inteligência tecnológica da CCPR, para a gente falar de utilizar equipamentos. Eu sempre falo, eu estou sempre com um equipamento. Meu telefone está sempre como ferramenta e está todo mundo hoje conectado, né? Antigamente você tinha ali, numa entrevista no passado, você tinha um tanto de papel aqui com algumas anotações, não, hoje está tudo colocado na tecnologia. E hoje os produtores, muitos dos produtores de leite que vocês têm contato, que vocês têm como clientes, como parceiros, eles estão ali utilizando a internet para o uso pessoal e para o uso profissional. A pergunta é simples e direta, Daniel. É preciso, para evitar problemas com os dados, a gente ter um equipamento para uso pessoal, outro para uso profissional? É importante, se possível, fazer essa divisão? Sim, a minha opinião é que hoje existem mecanismos que você consegue tratar essas informações, tanto profissionais quanto pessoais. Aliás, hoje elas estão muito misturadas, né? Às vezes é difícil distinguir que é a fronteira do pessoal com o profissional, mas existem mecanismos que tratam isso e não há necessidade de você ter separadamente equipamentos para tratar a sua vida pessoal e profissional. Existem softwares, existem sistemas, existem aquele famoso fator de dupla autenticação que o celular, existem vários programas até de rede social que utilizam, né, que é fundamental para você garantir a sua identidade. Né? Agora, citou uma coisa interessante, a questão da rede social. Hoje a rede social ela é o phishing, né, o peixe para ser fisgado o tempo todo para caminhos inimagináveis. Né? Às vezes é aquela notícia com um link falso que você vai entrar, né? A fake news que a pessoa quer acreditar, ela entra e acaba se contaminando com o vírus ali a máquina, por mais que a gente tenha artifícios ali. No computador da empresa, da produção lá, da fazenda, a pessoa deve, de repente, evitar ou cancelar o acesso ali para algumas redes sociais, para evitar alguns problemas, ou a gente entra na mesma lógica do celular, que é possível ter meios para combater? Quando você está no profissional, se você está usando a rede social para fins profissionais, né, acho que faz sentido você usar o equipamento, mas tem que ter o cuidado, né, aquilo que eu mencionei, de links que você suspeita, né, pessoas que você não conhece te mandando alguma informação, solicitando algum dado, né, a gente tem aí claramente assim na mídia, né, os bancos, as empresas que atendem o consumidor final, falando para que eles não enviem e-mail, não enviem informação, não solicitam senha, né? Então acho que é mais uma atenção, né? Mas dentro do profissional, você está numa rede social, uma rede que tem um cunho mais pessoal, é bom evitar, né, não misturar com o seu dia a dia ali de trabalho. Acho que é bom, assim, em algumas situações, separar as coisas. Né? Hoje a gente usa muito o WhatsApp, né, para poder, até como meio de comunicação. Né? E aí tem que ter essa atenção. Né? Justamente hoje a gente tem visto aí clonar assim, indiscriminadamente os celulares, né? E isso aí é um foco assim, de muita atenção. A maioria dos produtores, a gente já trouxe esse dado aqui, a maioria dos agricultores familiares hoje estão vendendo pelo WhatsApp, tem o WhatsApp como ferramenta, a Emater, o IMA, que são órgãos que lidam com os produtores, eles estão tendo agora tendo equipamentos ali para conversar com o próprio produtor no WhatsApp, e aí essa coisa de ter ali a identidade rompida exatamente pelo WhatsApp. Deu problema, Daniel. Deu problema, esse dado foi utilizado de uma maneira errada. O que fazer? O que o produtor pode fazer depois, num português bem claro, deu ruim, né? Deu ruim. Existem hoje canais específicos para o titular do dado fazer a denúncia daquele vazamento que ele observou. Né? A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem um canal,
né, e todas as empresas que implementaram a LGPD, né, e aquelas que ainda não implementaram, que devem implementar, elas precisam ter esse canal de um canal de denúncia, né, que a pessoa vai requisitar aquele tratamento, aquele consenso, né, o tratamento e o consenso da informação que está disponível para a empresa. Né? Então ela precisa se organizar para ter esse canal ali para a coisa acontecer, não é isso? Existe, esse canal é um ponto importantíssimo da lei. Ele tem que existir para o titular da informação conseguir fazer a denúncia. Não conseguindo pelo canal, pela empresa que vazou, por qualquer canal que tenha sido vazada a informação, ele pode recorrer a NPD, que também tem um canal de denúncia. Agora, a sensação que dá, né, Daniel, acho que quem está nos acompanhando agora também tem essa sensação, é de que o tiro pode vir de qualquer lugar, né? Porque hoje o dado da gente, seja o CNPJ, seja o CPF, ele está em tudo quanto é lugar, né? Talvez a gente tenha uma dificuldade até de entender quando acontece um golpe. A gente fica até com a dificuldade de onde será que pegaram esses dados, né? Eu me lembro, minha esposa foi fazer uma compra de um livro de inglês da escola lá, num site conceituado da escola, no que ela comprou. Ela comprou 5 minutos depois, já tinha uma mensagem de alguém comprando com o cartão dela, teve que bloquear. E aí a gente percebe que os bancos já estão um pouco mais preparados para lidar com isso. Você acha que, tendo agora uma identidade única, que é o trabalho que o governo federal está fazendo, né? A gente vai começar, já começou por São Paulo, a gente vai ter uma identidade única, isso, de certa forma, vai facilitar, ou pelo menos inibir um pouco mais esses crimes, facilitar para a gente poder ter um dado, menos documentos, menos dados espalhados por aí? Sim, o documento único, ele garante uma certa confiabilidade, né? A credibilidade. Eu acredito que possa ajudar, sim. O fato é que esses dados, o digital, né, a mesma forma que ele é uma vantagem hoje em dia, a gente facilita o compartilhamento da informação, ele também acelera no caso do mau uso da informação. Né? Então, esse que é o ponto, né? Assim, a gente tem que olhar para esse dado de uma forma assim, com muita atenção, né, tentando minimizar os riscos e nos cercando desses cuidados, de estar sempre atento. Principalmente o produtor rural, né, que ele usa o dado dele e de clientes e demais envolvidos na parte comercial de forma a garantir o sustento. Né? E isso ele é fundamental assim, na interação com as empresas e com os fornecedores que hoje utilizam essa informação. Um profissional valioso hoje, indo para a questão da tecnologia, né, dentro da agropecuária, da agricultura, hoje é o profissional que está voltado para defender ali as tecnologias, seja para criar design, seja para manter ali o site ou sistemas protegidos. Essa mão de obra hoje, você que está à frente de uma grande organização, você percebe que essa mão de obra hoje ela precisa ser ainda mais, a gente precisa cada vez mais, as grandes empresas do agro precisam cada vez de mais profissionais voltados. Talvez a gente tenha aí um boom de novos profissionais para atuarem no agro, sendo nessa questão da proteção dentro da tecnologia? Claro, a questão da segurança da informação, ela está assim como num ranking de temas relacionados à tecnologia, ela está em número 1 há algum certo tempo. Né? E esse investimento constante, tanto em tecnologia quanto em pessoas, explorando esse conhecimento dentro das organizações, dentro das empresas do agronegócio, é fundamental. Esse investimento ele tem que ser constante, porque o lado do crime também evolui na mesma celeridade. Né? Então, é algo realmente que tem que ser investido, né? O profissional. E hoje, as empresas, quem está tratando a LGPD, existe o profissional chamado o DPO, é o encarregado da proteção de dados. É aquele que vai olhar para dentro da empresa e garantir que as pessoas estão cientes da importância do dado pessoal, do tratamento correto da informação e garantir que a empresa tem uma certa cobertura ali perante a legislação. Então, estou correto aqui na minha análise de raciocínio. Então, cada vez mais é um profissional tão requisitado
quanto aquele que está lá no campo, né? Porque essa informação é mais do que importante. Exatamente, ele está cada vez mais requisitado. E para a gente caminhar para o nosso final aqui da entrevista, já caminhando para finalizar o programa, Daniel, a LGPD ela trouxe avanços, mas ela ainda não está na maioria das empresas, né? A gente tem um dado aí de 34% de empresas do agro que estão realmente adequadas completamente à LGPD. Isso se deve ao quê, na sua opinião? Talvez a dificuldade ainda de inserção tecnológica, a dificuldade de se programar para isso. E o que a gente pode pensar de melhoria nesse sentido para chegar no 100%, né? Que é de todo mundo preparado, todo mundo ali dentro da legalidade. Claro. A legislação, né, ela prevê, né, essa adequação das empresas à própria Lei Geral de Proteção de Dados. Isso, hoje, assim, o agro, principalmente, ele tem uma interação muito grande com fornecedores, né, e aqueles que exportam, né, tem que se atentar cada vez mais, porque fora do país também existe uma requisição, uma solicitação de compliance, né, de conformidade à lei. Existem leis semelhantes em mais de 100 países do mundo hoje que tratam, que até olham para o produtor, para quem eles estão comprando, para o exportador, olham de uma forma diferente se aquele produtor tem a LGPD, tem uma implementação de uma LGPD. Acho que é um caminho natural. Assim, é claro que as pessoas, as empresas, elas tá moroso, elas acho que nem todas se atentaram ainda para a importância da questão da privacidade e da segurança da informação. E tem uma influência muito grande no meio comercial, né, porque, de fato, as transações comerciais elas ficam mais validadas, né, se as pontas estão conformes de acordo com a lei, no caso de outros países, a GDPR, por exemplo, na Europa, né, e a LGPD aqui no Brasil. Então, eu acho que é um caminho que tem que ser seguido com muita atenção, com foco, né, e prioridade, né, que é uma questão que deve ser levada com a máxima relevância. A empresa que buscar hoje um meio de evitar uma fraude, uma complicação com seus dados, ou o produtor que evitar um caminho desse, está evitando uma dor de cabeça e também, pelo que você disse, tendo um selo ali de qualidade no que produz também, né? Ou seja, não é só o produto na linha da ponta, não é só o leite que chega lá para as empresas, para os grandes conglomerados, mas sim um geral, né? O que é pronto mesmo, né? O custo de você implementar a LGPD é um custo muito menor do que você ter que se adequar baseado numa fiscalização da NPD, por exemplo. Ou seja, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Daniel, muitíssimo obrigado pela sua participação, que foi muito bom. A gente tem a CCPR participando pela primeira vez aqui no nosso programa. Na próxima semana a gente vai receber também o presidente aqui para falar um pouquinho da empresa e tudo mais, por isso que eu até nem entrei tanto no caminho da CCPR, aproveitei o seu conhecimento e o seu know-how aí no que diz respeito à CCPR, por lidar com tantos produtores, por ter um caminho e também ter dados preciosos que não podem ser escapados de jeito nenhum, né? Tem dados ali que são muito importantes. Obrigado, viu? Eu que agradeço a presença. O Daniel Paiva, gerente de inteligência e tecnológica da CCPR. E o nosso AgroB vai ficando por aqui. É bom demais ter você aqui com a gente. Você continua com a nossa programação. Na sequência tem o Reviver, depois tem o BH todo dia. E a gente volta amanhã. Valeu!